Sai daqui, seu mendigo fedorento! O grito ecoou alto, como se fosse um tiro no meio da loja de carrões importados. O gerente, cheio de arrogância, empurrou o homem maltrapilho para fora, sem dó nem piedade. As pessoas riram, debocharam e até tiraram fotos como se aquilo fosse uma cena engraçada. "Olha só, esse trapo achando que pode encostar num carro de luxo", disse um cliente com relógio caro no pulso. O homem ficou em silêncio, mas seus olhos ardiam, não de vergonha, mas de uma indignação que ninguém ali conseguiu perceber. A cena parecia um circo. O rico rindo, o gerente se achando dono do mundo e o mendigo sendo tratado pior do que lixo. A cada passo empurrado para trás, o homem ouvia mais e mais provocações. "Esses caras só servem para atrapalhar, não têm nada na vida e ainda querem sonhar com uma Ferrari", ironizou o outro. Um jovem funcionário completou: "Se deixar esse aí entrar, ele rouba até o tapete." Do outro lado, Camila, a funcionária nova, apertava os punhos escondida, com vontade de gritar: "Vocês perderam a noção?" Mas o medo de ser demitida a calava. O gerente, com um sorriso nojento, disse olhando para todos: "Lugar de gente assim é na rua, não aqui dentro. Aqui só entra quem tem dinheiro de verdade." A humilhação era tão forte que até quem tinha coração de pedra sentiria vergonha daquele espetáculo cruel. O que ninguém ali sabia era que aquele homem, tratado como um nada, era na verdade Heitor Nogueira, um bilionário disfarçado que tinha motivos muito claros para se passar por mendigo. Ele não estava ali por acaso. Queria enxergar quem realmente tinha caráter e quem só via valor no dinheiro. A partir desse momento, cada palavra dita contra ele se tornaria uma marca, e cada gesto de desprezo teria um preço alto a ser cobrado. E você vai ver como esse jogo vai virar de uma forma chocante. Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta de qual cidade você está assistindo, porque agora começa a parte que ninguém espera: a humilhação. Vai se transformar em justiça. O sol brilhava forte sobre a fachada envidraçada da loja de carrões importados, refletindo o luxo de um mundo onde apenas alguns privilegiados podiam entrar. A porta automática se abriu e todos esperavam ver mais um cliente milionário atravessá-la. Mas, para choque dos vendedores, quem apareceu foi um homem com roupas rasgadas, sandálias gastas e barba desgrenhada. Imediatamente o gerente, Álvaro Montenegro, franziu o rosto, como se o ar tivesse sido contaminado. Ele avançou rápido, bloqueando a entrada e disparando em alto e bom som: "Suma daqui, mendigo fedorento! Você não pertence a este lugar!" O impacto daquelas palavras foi tão brutal que o ambiente congelou por um instante, antes de explodir em risadas e comentários maldosos. Heitor Nogueira, o homem rejeitado, respirou fundo, tentando manter a calma. Seus olhos percorreram os carros brilhando sob a iluminação artificial, símbolos de poder que refletiam não apenas riqueza, mas também a vaidade humana. Ele deu um passo tímido, tentando explicar: "Eu só queria olhar." Mas antes mesmo de terminar a frase, foi empurrado pelo peito com violência. "Olhar? Você acha que pode chegar perto de uma máquina dessas?" "Nem em sonho", gritou Álvaro com a voz carregada de desprezo. Clientes e funcionários riram em coro, como se estivessem assistindo a um espetáculo grotesco. Alguns pegaram o celular para filmar, como se a humilhação de alguém fosse entretenimento. "Olha lá, pessoal, parece até cena de novela", debochou um homem de terno cinza, sacando o celular e gravando. "Mendigo achando que pode comprar Ferrari. Essa é boa", completou gargalhando alto. O constrangimento era tão grande que até quem não ria preferia se calar, com medo de ser alvo também. Uma senhora elegante comentou baixinho: "Essas pessoas não têm noção do lugar delas." Heitor, imóvel por alguns segundos, sentiu o coração apertar, não de vergonha, mas da dureza com que as pessoas tratavam quem consideravam inferior. O silêncio dele só aumentava a ousadia dos agressores, que se sentiam cada vez mais autorizados a ofender.
Camila Vasques, a funcionária mais nova da loja, observava de longe. Seus olhos marejados denunciavam o desconforto que tentava esconder. Ela cochichou para si mesma: "Isso não está certo. Ninguém merece passar por isso." Mas a voz dela se perdeu no meio das gargalhadas. O gerente, satisfeito com a cena, abriu os braços e disse para todos ouvirem: "Aqui só entra quem tem dinheiro de verdade. Quem tem o que mostrar. Não vou permitir que um miserável encoste nesses carros." A crueldade não estava apenas nas palavras, mas no tom de espetáculo que Álvaro fazia questão de dar à humilhação. Ele queria palco, e o público aplaudia com deboche. Heitor tentou mais uma vez abrir a boca. "Eu não vim aqui", mas não conseguiu terminar. Outro cliente, Rogério Antunes, interrompeu em voz alta: "Se quiser, eu dou umas moedas para você lavar os pneus. Pelo menos serve para alguma coisa." A risada dele ecoou alto, alimentando a zombaria coletiva. Heitor fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou baixinho: "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Poucos ouviram, mas a frase carregava uma força que ainda seria entendida no futuro. Enquanto isso, o gerente ria satisfeito, sentindo-se no comando absoluto da situação. O clima na loja era de desprezo coletivo, como se a dignidade de Heitor tivesse sido rasgada junto com suas roupas velhas. Alguns funcionários cruzaram os braços, outros se afastaram, como se o simples fato de estarem perto dele fosse uma mancha em sua reputação. A exclusão era completa. Ninguém ali via um ser humano, apenas um estorvo. Camila, no entanto, não conseguia desgrudar os olhos da cena, sentindo dentro de si uma mistura de raiva e impotência. "Por que ninguém faz nada?" pensava, mordendo os lábios. A cada segundo, a humilhação se tornava mais insuportável, mas também mais reveladora do verdadeiro caráter de cada um presente. Álvaro, dominado pelo desejo de mostrar poder, se aproximou ainda mais e empurrou novamente Heitor em direção à calçada. "Vai, a rua é o teu lugar. Aqui é loja de gente importante, não de mendigo." O homem cambaleou, quase caindo, mas manteve-se firme. Um burburinho tomou conta da loja. "Bem feito", disse uma voz. "Tem que aprender a não se meter onde não é chamado", completou outra. E como se fosse pouco, Rogério jogou uma moeda no chão, perto dos pés de Heitor, e disse: "Olha aí, pega que é mais do que você vale." A cena era de embrulhar o estômago, mas dentro de Camila, o nó de indignação se transformava em uma certeza. Aquele homem não era qualquer um. Havia algo na postura dele que não se encaixava no papel de mendigo que todos tentavam lhe impor. O conflito já não era apenas entre um gerente e um suposto mendigo, mas entre a arrogância coletiva e a dignidade silenciosa. Cada palavra lançada contra Heitor parecia um teste, cada gesto cruel, um desafio. Camila, mesmo calada, sabia que aquilo não ficaria sem resposta. O salão, antes apenas de luxo e brilho, agora era um palco de injustiça explícita, onde todos teriam que lidar com as consequências mais cedo ou mais tarde. Era impossível sair dali sem sentir que algo estava prestes a mudar de forma radical. O silêncio após cada insulto era o prelúdio de uma reviravolta. Enquanto o público ria e se divertia, a tensão crescia como uma corda esticada ao limite. Heitor, firme na calçada, respirava fundo, absorvendo cada palavra, cada olhar de desprezo. Ele sabia que estava sendo subestimado, e era exatamente isso que faria o impacto ser devastador quando a verdade viesse à tona. Camila, sem aguentar mais, deu um passo à frente. Sua voz, embora trêmula, cortou o barulho. "Chega! Isso não é certo! Vocês estão passando dos limites!" O salão silenciou por um instante, surpreso com a coragem da jovem, mas a reação veio rápida. Álvaro a encarou com fúria e disse em tom duro: "Cala a boca, menina. Você está aqui para vender carro, não para defender vagabundo. Se continuar, vai ser você quem vai sair pela porta." O choque tomou conta do ambiente. Alguns funcionários riram nervosos, outros desviaram o olhar.
Camila recuou, engolindo as lágrimas que insistiam em cair. Rogério aproveitou a brecha e voltou a atacar, balançando a chave da Ferrari diante dos olhos de todos. Em breve, vamos descobrir o quê? Que você arrumou um lugar para dormir debaixo da ponte? Ou que conseguiu uma marmita de graça na esquina? O salão explodiu novamente em gargalhadas, mas dessa vez o riso não tinha a mesma força. Havia algo de diferente na postura daquele homem. Camila, observando, sentiu arrepiar a espinha. A convicção nas palavras dele soava como uma promessa, como se realmente escondesse um segredo. E aquele detalhe, quase invisível, começou a corroer a convicção dos mais atentos, que já não riam com a mesma facilidade. O mistério tomava espaço onde antes só havia desprezo. Álvaro, porém, não podia permitir que aquele teatro continuasse. Chega, você já causou confusão demais. Daqui a pouco esses clientes vão embora e quem vai pagar o prejuízo é a loja. Some da minha frente. Mas mesmo com a ordem dura, Heitor não parecia derrotado. Vocês vão se lembrar deste momento, disse antes de dar alguns passos para trás. A frase, simples, mas carregada de simbolismo, ecoou como uma maldição para aqueles que escolheram rir da dignidade alheia. O gerente bufava de raiva, mas no fundo sentia uma pontada de medo que não queria admitir. O clima era insuportável. Alguns ainda riam, mas o riso já soava falso, forçado, como quem tenta esconder o nervosismo. Rogério tentou emendar mais uma piada, mas sua voz já não tinha o mesmo impacto. Deixa pra lá, esse cara é só um maluco, disse, tentando encerrar o assunto. Mas a verdade é que todos estavam incomodados. Heitor, mesmo vestido como mendigo, tinha acabado de plantar uma sombra sobre a consciência de cada um. O desabafo dele não apenas quebrou o silêncio da humilhação, mas abriu a porta para uma reviravolta que ninguém esperava. Enquanto Heitor se afastava lentamente, a tensão ainda permanecia no ar. Camila o seguiu com os olhos, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Ela sabia que aquele homem escondia algo e tinha a intuição de que não seria a última vez que o veria. Dentro da loja, o ambiente voltou a se movimentar, mas já não era o mesmo. As palavras dele ficaram gravadas como uma marca invisível, pronta para explodir no momento certo. Era apenas o início do choque que estava por vir, e quando acontecesse, ninguém poderia dizer que não havia sido avisado. Do lado de fora da loja, Heitor caminhava devagar pela calçada, tentando manter a cabeça erguida, mesmo depois de toda a humilhação. O som das gargalhadas ainda ecoava dentro dele, como facadas que não paravam de doer. O coração pesava, mas seus passos eram firmes. Ele não queria que aquelas pessoas vissem derrota em seus olhos. Foi então que ouviu uma voz suave atrás de si. Espere! Ao se virar, encontrou Camila correndo, com o rosto vermelho de indignação e um copo d'água nas mãos. A jovem, ainda ofegante, estendeu o copo e disse: "Desculpe por tudo o que aconteceu lá dentro. Isso não é justo." Heitor aceitou o copo, olhou fundo nos olhos dela e respondeu: "Você foi a única que não perdeu a humanidade aqui dentro. Lembre-se disso." As palavras saíram firmes, carregadas de significado, como se ele já soubesse que aquele gesto simples mudaria o rumo da história. Camila engoliu em seco, sem entender direito o que ele queria dizer, mas sentiu um aperto no peito, como se tivesse ouvido algo maior do que parecia. Ao redor, carros passavam, pessoas seguiam suas vidas sem notar a cena. Mas naquele pequeno ato de compaixão, uma chama de dignidade foi acesa em meio ao frio da crueldade. Camila baixou os olhos. Sem jeito. Eu queria ter feito mais, mas lá dentro, se eu falasse, eles me mandariam embora. Eu ainda estou no período de experiência, mas eu não podia ficar sem fazer nada. Sua voz tremia, misturando medo e arrependimento. Heitor colocou a mão em seu ombro e disse: "Não se culpe. Às vezes, um gesto de coragem não é gritar mais alto que os outros, mas não deixar que o coração endureça como o deles." Essas palavras penetraram fundo, e a jovem sentiu que estava diante de alguém muito diferente de tudo o que imaginara.
Um mendigo jamais falaria daquela forma. No fundo, Camila já desconfiava. Havia algo naquele homem que não combinava com as roupas rasgadas e o cheiro de rua. O modo como falava, a firmeza do olhar, a serenidade diante da tempestade, tudo nele transmitia força. "Quem é você de verdade?" arriscou perguntar, quase sussurrando. Heitor sorriu de leve, sem confirmar nem negar. "Um dia você vai descobrir", disse antes de beber um gole da água oferecida. A resposta enigmática deixou a jovem em choque. Ela queria perguntar mais, mas o trânsito intenso e o barulho das buzinas a distraíram. Quando voltou os olhos para ele, a expressão de Heitor já não era a de um mendigo, mas a de alguém que carregava uma certeza inabalável. As palavras trocadas entre eles não foram muitas, mas tiveram o peso de um livro inteiro. Enquanto Camila se afastava, voltando para a loja, ela sabia que havia cruzado o caminho de alguém que não era comum. Ele não é um mendigo. Ele é alguém muito maior do que parece, pensava, com o coração acelerado. Do lado de dentro, no entanto, a arrogância continuava reinando. Álvaro ria, Rogério debochava e os clientes fingiam que nada havia acontecido. Mas do lado de fora, o jogo começava a virar. A dignidade, mesmo humilhada, se erguia silenciosa, preparando o terreno para uma revelação que mudaria tudo. Heitor respirou fundo, sentindo o vento da noite tocar seu rosto. Não havia raiva em seus olhos, apenas determinação. Ele sabia que o mundo não perdoa a fraqueza, mas também sabia que a verdadeira força não está em gritar mais alto, e sim em resistir com firmeza. A chama da dignidade estava acesa e nada poderia apagá-la. O que havia começado como um simples gesto de compaixão se transformaria em um marco inesquecível. E quando o momento certo chegasse, todos aqueles que riram hoje estariam diante de uma verdade impossível de ignorar. Horas depois do ocorrido, a loja de carrões importados ainda pulsava com seu ritmo de luxo e ostentação. O clima, no entanto, já não era de desconforto, mas de celebração. Era como se Álvaro tivesse prestado um favor àqueles clientes arrogantes. "É isso aí, gerente. Aqui é lugar de gente de verdade, não de parasita", gritou um homem com blazer azul, levantando sua taça de champanhe oferecida pela própria loja. Risadas ecoaram de novo, como se ninguém tivesse visto crueldade alguma. Para eles, expulsar um suposto mendigo era apenas um ato de manter a ordem. Essa indiferença fria e calculada cortava mais fundo do que qualquer empurrão. Heitor já não estava ali, mas as palavras continuavam pesando no ar, revelando o quanto a arrogância pode apagar a compaixão. Camila, em seu canto, observava tudo, o coração ainda acelerado. Ela queria falar, queria dizer que aquilo era errado, mas o olhar firme de Álvaro, que parecia controlar todos com uma simples expressão, a paralisava. "Menina, não se mete, faz o teu trabalho e pronto", cochichou uma colega mais antiga, apertando o braço dela. O medo era a regra do ambiente, medo de perder o emprego, medo de enfrentar o chefe, medo de ir contra a mentalidade coletiva. A indiferença não estava só no silêncio, mas na covardia de aceitar a injustiça sem reação. Era a prova de que, muitas vezes, o maior crime não é humilhar, mas assistir calado. Um casal elegante conversava entre si, sem se importar com o que acabara de acontecer. "Amor, você acha que a Ferrari vermelha combina com o nosso novo apartamento na praia?" perguntou a mulher, como se nada tivesse ocorrido. Minutos atrás, o homem respondeu: "Claro, vai ficar perfeita e ainda vai mostrar para todo mundo que a gente está em outro nível." As palavras soavam altas e ofensivas, porque falavam de ostentação sobre os restos da dignidade de alguém. Ninguém sequer questionava se aquilo tinha sido justo. Era como se o homem expulso nunca tivesse existido. A loja respirava desprezo disfarçado de luxo. Álvaro, satisfeito, fez questão de reforçar sua autoridade diante de todos. "Aqui não é casa de caridade. Aqui só entra quem pode pagar. Não vou tolerar gente inútil tentando se aproveitar do que não é dele." O público assentia com a cabeça, alguns até batiam palmas, confirmando o discurso cruel.
Camila, por dentro, gritava em silêncio. Ela sabia que havia algo errado, mas também percebia como todos se uniam para normalizar o absurdo. O peso da indiferença coletiva era maior do que a voz de uma única pessoa. Ali, quem ousasse defender o injustiçado seria visto como traidor. Um vendedor, querendo agradar o gerente, comentou alto: se a gente fosse deixar cada trapo que aparece entrar aqui, não sobrava tempo para atender os clientes de verdade. Todos riram, e Álvaro sorriu, satisfeito com a bajulação. Ele acreditava que estava certo, que estava protegendo o prestígio da loja. Mas o que ninguém percebia era que essa postura revelava muito mais sobre o vazio humano do que sobre qualquer medida de ordem. Aquele contraste era revoltante. Máquinas sendo idolatradas, enquanto vidas eram desprezadas. E o pior é que ninguém parecia enxergar a monstruosidade disso. A indiferença era tão forte que se tornava natural, como se fosse aceitável, rir da dor alheia enquanto se negociava milhões. Camila, no fundo, fechava os punhos, o rosto vermelho de indignação, mas ainda sem coragem de enfrentar o grupo. O gerente Álvaro, vendo a oportunidade de reforçar sua autoridade, decidiu se unir ao coro. Não se preocupe, Rogério. Já mandei esse trapo embora. Aqui não tem espaço para gente assim. Só gente grande pisa nesse chão. A frase foi recebida com mais risadas e comentários nojentos. Bem falado. Esse aí nunca deveria ter entrado. O ar estava pesado de tanta maldade. E cada palavra era como um tijolo construindo o muro da exclusão. Heitor permaneceu em silêncio. Mas em seus olhos havia uma força invisível, como se cada ofensa estivesse sendo registrada em sua mente para o momento certo da resposta. Camila, sem aguentar mais, deu um passo à frente. Sua voz, embora trêmula, cortou o barulho. Chega, isso não é certo. Vocês estão passando dos limites. O salão silenciou por um instante, surpreso com a coragem da jovem. Mas a reação veio rápida. Álvaro a encarou com fúria e disse em tom duro: cala a boca, menina. Você tá aqui para vender carro, não para defender vagabundo. Se continuar, vai ser você quem vai sair pela porta. O choque tomou conta do ambiente. Alguns funcionários riram nervosos, outros desviaram o olhar. Camila recuou, engolindo as lágrimas que insistiam em cair. Rogério, aproveitando a brecha, voltou a atacar, balançando a chave da Ferrari diante dos olhos de todos. Em breve vamos descobrir o quê? Que você arrumou um lugar para dormir debaixo da ponte? Ou que conseguiu uma marmita de graça na esquina? O salão explodiu novamente em gargalhadas, mas dessa vez o riso não tinha a mesma força. Havia algo de diferente na postura daquele homem. Camila, observando, sentiu arrepiar a espinha. A convicção nas palavras dele soava como uma promessa, como se realmente escondesse um segredo, e aquele detalhe, quase invisível, começou a corroer a convicção dos mais atentos, que já não riam com a mesma facilidade. O mistério tomava espaço, onde antes só havia desprezo. Álvaro, porém, não podia permitir que aquele teatro continuasse. Chega, você já causou confusão demais. Daqui a pouco esses clientes vão embora e quem vai pagar o prejuízo é a loja. Some da minha frente. Mas mesmo com a ordem dura, Heitor não parecia derrotado. Vocês vão se lembrar deste momento, disse antes de dar alguns passos para trás. A frase, simples, mas carregada de simbolismo, ecoou como uma maldição para aqueles que escolheram rir da dignidade alheia. O gerente bufava de raiva, mas no fundo sentia uma pontada de medo que não queria admitir. O clima era insuportável. Alguns ainda riam, mas o riso já soava falso, forçado, como quem tenta esconder o nervosismo. Rogério tentou emendar mais uma piada, mas sua voz já não tinha o mesmo impacto. Deixa pra lá, esse cara é só um maluco, disse, tentando encerrar o assunto. Mas a verdade é que todos estavam incomodados. Heitor, mesmo vestido como mendigo, tinha acabado de plantar uma sombra sobre a consciência de cada um. O desabafo dele não apenas quebrou o silêncio da humilhação, mas abriu a porta para uma reviravolta que ninguém esperava.
Heitor, já do lado de fora, deu uma última olhada para a loja através do vidro. Seus olhos não demonstravam ódio, mas uma fria e calculada resolução. Ele tirou do bolso um celular antigo, um modelo que ninguém imaginaria que ainda funcionasse. Discou um número e uma voz atendeu do outro lado. Já pode começar, disse Heitor, com uma tranquilidade que contrastava com a tempestade que acabara de enfrentar. Ele desligou e guardou o aparelho, um leve sorriso se formando em seus lábios. A humilhação havia sido o teste final. Agora era hora de colher os resultados. A noite caiu sobre a cidade e as luzes da loja de carrões de luxo pareciam ainda mais brilhantes, alheias ao drama que se desenrolara. Álvaro e seus funcionários fechavam as portas, contando os lucros do dia, celebrando mais uma venda de um carro que valia mais do que a vida de muitas pessoas. Eles mal sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O bilionário disfarçado não queria apenas uma vingança pessoal. Ele queria algo maior. Mostrar que a dignidade humana não tem preço e que a verdadeira riqueza não está nos carros de luxo, mas no caráter. E a forma como ele faria isso seria algo que ninguém naquela loja jamais esqueceria. O plano já estava em movimento, e a redenção para alguns e a ruína para outros era apenas uma questão de tempo. O sol da manhã seguinte nasceu como qualquer outro, indiferente à crueldade que suas luzes haviam iluminado no dia anterior. Dentro da concessionária, o cheiro de couro novo e cera de polimento pairava no ar, uma fragrância de riqueza que mascarava a podridão moral que se instalara. Álvaro Montenegro caminhava pelo salão com o peito estufado, o terno impecavelmente alinhado, sentindo-se o rei de seu castelo de vidro e aço. Para ele, o incidente com o mendigo tinha sido um ato de afirmação, uma demonstração de poder que reforçava as regras não escritas daquele universo. O valor de uma pessoa era medido pelo saldo de sua conta bancária. Ele trocou sorrisos cúmplices com Rogério Antunes, que tinha voltado naquela manhã, supostamente para finalizar os detalhes da compra de sua nova Ferrari, mas, na verdade, para saborear um pouco mais o triunfo da exclusão. Fez bem, Álvaro. Colocou o lixo no lugar dele, disse Rogério, dando uma palmada nas costas do gerente. Essa gente tem que aprender que existem barreiras que não podem ser cruzadas. Os outros vendedores, que haviam testemunhado tudo, agiam com uma normalidade forçada. Alguns ecoavam o sentimento do chefe com risadinhas e comentários baixos. Outros simplesmente mantinham a cabeça baixa, focados em polir carros que jamais poderiam comprar. A covardia sendo a moeda de troca para manter seus empregos. Camila, no entanto, sentia um nó no estômago que não se desfazia. Cada carro de luxo que ela via parecia zombar dela, um lembrete constante do abismo que a separava daquele mundo e da injustiça que ela fora forçada a engolir. Ela se sentia suja, cúmplice pelo seu silêncio, e a imagem do olhar digno de Heitor não saía de sua cabeça. A gentileza que ela lhe oferecera, um simples copo d'água, parecia tão pequena, tão insignificante diante da onda de desprezo que o atingira. O dia mal havia começado quando o telefone do escritório de Álvaro tocou. Era uma chamada que ele esperava ansiosamente. O conglomerado de investimentos Vanguarda, liderado por um recluso e lendário magnata, finalmente daria uma resposta sobre a aquisição de uma frota inteira de veículos corporativos de luxo, um negócio que representaria o maior faturamento do ano para a concessionária. Álvaro atendeu com a voz untada de falsa simpatia, pronto para fechar o acordo. Mas do outro lado da linha, a voz da secretária do presidente da Vanguarda era fria e cortante. Senhor Montenegro, lamento informar, mas o conselho decidiu suspender a negociação. Recebemos relatos preocupantes sobre a cultura corporativa de sua filial e a forma como o público é tratado em suas instalações. Tais práticas não se alinham com os valores da Vanguarda.
A ligação terminou antes que Álvaro pudesse sequer formular uma pergunta. Ele ficou paralisado, o telefone na mão, o rosto passando de um vermelho de raiva para um branco de pânico. Um negócio de dezenas de milhões evaporado. Ele esmurrou a mesa, fazendo os porta-canetas de cristal saltarem. Quem foi o incompetente que deixou vazar alguma coisa? Gritou para o salão vazio, sem direcionar a fúria para ninguém em específico, mas todos sentiram o peso de sua ira. Ele jamais conectaria aquele desastre financeiro ao mendigo maltrapilho que expulsara. Para ele, eram universos que não se tocavam. A culpa, em sua mente, deveria ser de algum funcionário descuidado, de um concorrente invejoso, de qualquer coisa, menos de seu próprio comportamento. Camila, que estava arrumando alguns catálogos perto do escritório, ouviu o grito e as palavras fragmentadas sobre valores e relatos preocupantes. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria possível? Uma parte dela sentiu uma ponta de justiça sendo feita, mas essa sensação foi rapidamente sufocada pelo medo. Se Álvaro estava assim, por perder um negócio, o que faria se descobrisse que ela, a novata, havia demonstrado compaixão pelo inimigo? A pressão na loja tornou-se insuportável. Álvaro começou a circular entre os funcionários como um tubarão, criticando cada detalhe, ameaçando com demissões, tentando reafirmar seu controle através do medo. Longe dali, em um escritório no topo de um dos arranha-céus mais altos da cidade, Heitor Nogueira observava a metrópole se estender a seus pés. Ele não usava mais as roupas rasgadas, mas um terno de corte impecável que valia mais do que o salário anual de Álvaro. Em sua mesa, um tablet exibia as ações da montadora de carros de luxo em queda livre. Um e-mail discreto de seu diretor de investimentos na Vanguarda confirmava o cancelamento do contrato com a concessionária. Heitor leu a mensagem sem alterar a expressão calma. Aquele era apenas o primeiro movimento. A vingança, para ele, não era um prato que se comia frio, mas um banquete, complexo, servido em etapas, cada uma projetada para desmantelar não apenas as finanças, mas o próprio orgulho de seus algozes. O segundo prato foi servido no início da tarde. Um vídeo começou a circular nas redes sociais. Não era uma gravação de celular tremida, mas uma produção profissional com legendas e uma trilha sonora melancólica. As imagens, capturadas por uma câmera de segurança de um prédio do outro lado da rua, câmera essa que pertencia a uma das empresas de Heitor, mostravam a cena da humilhação em detalhes cruéis. Mostrava o empurrão, as gargalhadas, Rogério jogando a moeda no chão. O vídeo não identificava ninguém, mas a fachada da concessionária era inconfundível. O título era simples e poderoso. É este o valor de um ser humano? Em questão de horas, o vídeo explodiu. Foi compartilhado por celebridades, ativistas de direitos humanos e milhares de pessoas comuns, chocadas com a brutalidade da cena. A sessão de comentários se encheu de fúria e repulsa. Boicotes foram organizados. A reputação da marca, construída sobre uma imagem de exclusividade e sofisticação, estava sendo arrastada na lama digital. Álvaro viu o vídeo quando um dos seus vendedores, pálido, lhe mostrou o celular. A princípio ele negou. "É montagem, uma armação para nos prejudicar", gritou. Mas a clareza das imagens era inegável. O pânico deu lugar a um desespero frio. Ele ligou para a matriz, para seus advogados, para qualquer um que pudesse parar a sangria. Mas a internet não tem freios. A história já não era mais dele, era do mundo. Camila viu o post em sua hora de almoço. Seu coração parou. Aquele era o momento. As palavras de Heitor ecoaram em sua mente. "Você foi a única que não perdeu a humanidade aqui dentro." Ela sabia, com uma certeza que a assustava e a fortalecia, que o homem que ela ajudou estava por trás de tudo aquilo. Ele não era uma vítima indefesa, ele era uma força da natureza, um juiz silencioso que agora começava a proferir sua sentença.
O dia na concessionária terminou em um silêncio tenso. Ninguém mais sorria, ninguém mais fazia piadas. O luxo ao redor parecia oco, frágil. Álvaro estava trancado em seu escritório, a voz abafada pelas paredes de vidro, enquanto ele gritava ao telefone com seus superiores. A tempestade estava apenas começando. No final do expediente, enquanto Camila arrumava sua mesa para ir embora, o telefone principal da loja tocou. Era uma chamada externa. Com hesitação, ela atendeu. A voz do outro lado era calma, educada e cheia de autoridade. Boa noite, meu nome é Heitor Nogueira. Gostaria de agendar uma visita para amanhã, para discutir a aquisição de toda a sua linha de modelos esportivos. E faço questão de ser atendido exclusivamente pela senhorita Camila Vasques. Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Heitor Nogueira. O nome soou em sua mente como o estopim de uma bomba. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam. O bilionário misterioso, o gênio dos investimentos que ninguém nunca via, o dono da vanguarda. O homem que ela havia ajudado era, na verdade, o homem que poderia comprar e vender aquela concessionária 100 vezes, sem nem notar a diferença em sua conta bancária. Ela mal conseguiu responder, gaguejando um "sim, senhor", antes de desligar. Suas mãos tremiam. Ela olhou na direção do escritório de Álvaro, onde a discussão acalorada continuava. Um sorriso tímido, mas determinado, brotou em seus lábios. O jogo não tinha apenas virado. Ele estava prestes a ser redefinido, e ela, a humilde funcionária, acabara de ser colocada no centro do tabuleiro. O dia seguinte não seria apenas mais um dia de trabalho. Seria o dia do julgamento. A noite foi longa e inquieta para todos na concessionária, mas por razões muito diferentes. Álvaro Montenegro mal pregou o olho. A perda do contrato com a Vanguarda era uma catástrofe, uma mancha em sua carreira até então imaculada. Ele passou horas ao telefone, primeiro com seus superiores, recebendo uma reprimenda gelada que o fez suar frio, depois com seus contatos, tentando desesperadamente descobrir a origem dos relatos preocupantes. Ninguém sabia de nada. Era como se um fantasma tivesse sussurrado em ouvidos poderosos, selando seu destino. A humilhação que ele infligira com tanto prazer no dia anterior estava completamente esquecida, ofuscada pela sua própria humilhação iminente. Ele culpava a concorrência, a economia, a má sorte. Qualquer coisa, menos a si mesmo. Para Camila, a noite foi uma mistura de terror e excitação. A revelação da identidade de Heitor Nogueira a deixou atordoada. Ela repassava a conversa em sua mente, a calma dele, a promessa velada em suas palavras. Ela pesquisou seu nome na internet, e o que encontrou a deixou ainda mais pasma. Fotos raras em eventos de caridade, artigos sobre sua genialidade nos negócios, sua reputação como um filantropo que agia nas sombras, avesso à publicidade. Ele era uma lenda, um titã do mundo financeiro, e ela lhe dera um copo d'água. A pequenez de seu gesto contrastava com a imensidão do homem que ela havia encontrado. Um medo profundo se instalou em seu peito. O que ele queria dela? Por que escolhê-la para um negócio daquela magnitude? Seria um teste, uma armadilha, mas por baixo do medo, uma chama de esperança e justiça se acendia. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a bondade, por menor que fosse, poderia ter um poder que ela nunca imaginara. Na manhã seguinte, a atmosfera na loja era fúnebre. Os vendedores andavam na ponta dos pés, os sorrisos profissionais substituídos por expressões ansiosas. Álvaro saiu de seu escritório com olheiras profundas, o terno caro parecendo um disfarce para sua fragilidade recém-exposta. Ele não disse nada sobre a ligação de Heitor. Provavelmente ainda estava tentando processar a informação ou, mais provavelmente, tentando encontrar uma maneira de roubar o crédito para si. Camila sentia todos os olhares sobre ela. A notícia de que Heitor Nogueira, o verdadeiro Heitor Nogueira, viria à loja e exigira ser atendido por ela,
a novata, espalhou-se como um incêndio silencioso. Seus colegas a olhavam com uma mistura de inveja, desconfiança e um pavor palpável do que estava por vir. O momento chegou pontualmente às 10 da manhã. As portas de vidro deslizaram abertas, não com o som suave de sempre, mas com um zumbido que pareceu anunciar a chegada de um evento sísmico. Todos na loja prenderam a respiração. Heitor Nogueira entrou. Ele não era mais o mendigo. Estava vestido com um terno cinza escuro, de um tecido que parecia absorver a luz, cortado com uma precisão que gritava poder. Seus sapatos brilhavam, seu cabelo estava penteado para trás, e a barba, antes desgrenhada, estava agora aparada com esmero. Ele não parecia um homem que se vestia para impressionar. Ele parecia um homem para quem a excelência era o estado natural das coisas. Mas eram seus olhos que comandavam o ambiente. Os mesmos olhos calmos e penetrantes que Camila vira no dia anterior, agora continham uma autoridade que silenciou o salão. Ao seu lado, caminhava um único assistente, discreto, carregando uma pasta. Álvaro Montenegro, cujo rosto se contorceu em uma máscara de choque e pavor, correu em sua direção, as mãos estendidas, o sorriso mais subserviente que já conseguira forjar. Senhor Nogueira, que honra indescritível, por favor, me perdoe, houve um terrível, um lamentável mal-entendido ontem. Se eu soubesse, Heitor o ignorou completamente. Seus olhos passaram por cima de Álvaro como se ele fosse um móvel transparente e pousaram diretamente em Camila, que estava paralisada perto de uma mesa de recepção. Um leve aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso. Senhorita Vasques, disse ele, a voz calma, mas ressoando por todo o salão. Acredito que temos um negócio a discutir. Estou pronto quando a senhora estiver. A palavra senhora, dita por aquele homem, naquele contexto, foi como uma coroação. Em um instante, ele a elevou acima de todos que a haviam diminuído. Álvaro ficou boquiaberto, as mãos ainda pateticamente estendidas no ar. Rogério Antunes, que estava perto de uma McLaren, sentiu o sangue fugir de seu rosto. O homem a quem ele oferecera moedas para lavar pneus estava ali para comprar o estoque inteiro da loja. A ficha caiu para todos, de uma vez só. O mendigo, o trapo, o lixo, era Heitor Nogueira. Camila sentiu as pernas fraquejarem, mas o olhar de Heitor lhe deu força. Ela respirou fundo, pegou uma prancheta e uma caneta, a mão tremendo levemente, e caminhou em direção a ele, passando por seus colegas estupefatos e pelo seu chefe humilhado. Por aqui, por favor, senhor Nogueira, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Heitor finalmente se virou para Álvaro, mas seu olhar era gélido. Senhor Montenegro, começou ele, a calma em sua voz sendo mais aterrorizante do que qualquer grito. O valor de uma empresa não se mede apenas pelo brilho de seus produtos, mas pela dignidade com que trata cada ser humano que cruza sua porta. Ontem, a sua loja me mostrou o seu verdadeiro valor, e ele é decepcionante. Ele não esperou por uma resposta. Seguiu Camila, que começou a apresentar os carros com um profissionalismo recém-descoberto. Ela descrevia os motores, os acabamentos, os detalhes técnicos, mas por baixo de tudo havia uma correnteza de justiça. Ela estava no controle. Ela, a funcionária em período de experiência, estava conduzindo a maior transação da história daquela filial, enquanto seu chefe e os clientes arrogantes assistiam, impotentes, à sua ascensão. Heitor ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, mas seus olhos ocasionalmente desviavam para Álvaro e Rogério. Ele não estava apenas comprando carros, estava orquestrando uma peça de teatro moral, onde os vilões eram forçados a assistir da primeira fila, sem poderem sair do espetáculo. Após quase uma hora, eles haviam percorrido todo o salão. Heitor parou diante da Ferrari vermelha, a mesma que o cliente no dia anterior dissera que o trapo jamais poderia tocar. Ele passou a mão suavemente pela lataria. Vou levar esta também,
disse ele virando-se para Camila. E todos os outros modelos esportivos que vocês têm em estoque. Meu assistente cuidará dos detalhes do pagamento. Ele então se virou para o grupo que ainda os observava paralisado. Ah, e senhor Montenegro, disse Heitor com um tom casual que cortava como vidro. Gostaria que uma parte do valor da comissão desta venda fosse destinada a um bônus para a senhorita Vasques. Ela demonstrou um nível de profissionalismo e humanidade que parece estar em falta por aqui. Quanto ao restante da comissão, doe para uma instituição de caridade. Acredito que vocês tenham uma dívida a pagar com a comunidade que tanto desprezam. As palavras caíram como uma sentença. Não haveria demissão para Álvaro, mas algo pior. A obrigação de assistir ao triunfo da mulher que ele tentara esmagar e a necessidade de realizar um ato de caridade forçado que expunha sua própria mesquinhez. Rogério Antunes, por sua vez, tentou se esgueirar para fora da loja, o rosto vermelho de vergonha, mas Heitor o viu. Senhor Antunes, chamou Heitor, a voz ainda calma. Rogério congelou. Heitor se aproximou, tirou uma moeda de ouro do bolso, uma peça de colecionador que valia uma fortuna, e a colocou na mão trêmula de Rogério. Para os seus pensamentos, disse Heitor, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Talvez o ajude a refletir sobre o verdadeiro valor das coisas. A humilhação estava completa, cirúrgica, devastadora. Heitor não precisou levantar a voz. Ele usou o próprio sistema de valores deles, dinheiro, status, poder, para desmantelá-los por completo. Ele mostrou que a verdadeira força não estava em expulsar os fracos, mas em ter a sabedoria e a compaixão de reconhecer a humanidade em todos, independentemente de suas roupas ou aparência. A notícia do que aconteceu na concessionária se espalhou pela cidade, não mais como um vídeo viral anônimo, mas como uma história de redenção e justiça. A concessionária nunca mais foi a mesma. Álvaro foi transferido para uma filial pequena no interior, sua carreira em ruínas. Rogério desapareceu do círculo social dos ricos e famosos, a vergonha sendo um fardo pesado demais. E Camila? Ela não apenas recebeu o bônus, mas uma oferta de emprego da própria vanguarda. Heitor viu nela não apenas uma vendedora, mas alguém com caráter, uma qualidade que ele valorizava acima de qualquer balanço financeiro. Ela aceitou, deixando para trás o mundo tóxico da concessionária para começar uma nova vida. Uma vida onde ela aprendeu que um pequeno ato de bondade, em um mundo de indiferença, pode ser a força mais revolucionária de todas. A história de Heitor e Camila tornou-se uma lenda urbana, um lembrete de que as aparências enganam e que, no final, a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho, muitas vezes das formas mais inesperadas e espetaculares.